Boa tarde. Estamos aqui para mais uma live do Laberê. Essa live ela vai tratar das narrativas de negritudes nos museus brasileiros. E quem está organizando, chamando essa live, não só essa como outras, sobre a temática das artes, das relações étnico-raciais, é o Laberê, através do projeto Memória e Presença Viva de Autorias Negras. Então, já a gente vai começar. Eu abri mais cedo, uns 2 minutinhos, por conta do tempo mesmo, porque a gente já vai se ambientando. Dizer que vocês são bem-vindos e bem-vindas, né? A gente está só esperando a nossa convidada, que está representando o Museu da Abolição aqui em Recife, mas a gente já vai começar. Então é isso. O Laberê é um laboratório de educação das relações étnico-raciais e ele trata justamente de pesquisas, projetos de extensão, leituras e debates sobre as relações étnico-raciais, sobretudo dentro do universo educacional. Então, é um laboratório composto por estudantes da graduação, da pós-graduação, professores da universidade, da educação básica, artistas, enfim, quem queira participar do Laberê. Então, a gente tem como tarefa promover discussões sobre as relações étnico-raciais aqui, né, no Brasil. E aí o Laberê, ele está organizando um projeto, né, de extensão que se chama Memória e Presença Viva de Autorias Negras. E aí esse projeto, ele tem como objetivo dar visibilidade às autorias negras, promover reflexão sobre as suas obras. Durante todo o mês de agosto, a gente trabalhou alguns temas e teve a obra da escritora pernambucana Inaldete Pinheiro sendo revisitada através do ciclo de leituras e debates. Além de dar visibilidade, de promover as autorias negras, a gente também está fazendo esse diálogo com as artes, mais especificamente com as artes visuais, para pensar, para problematizar como que a gente pode estar trabalhando essas relações étnico-raciais a partir das artes, né? Das artes como um todo. Então, a gente está só esperando um pouquinho a nossa convidada entrar. Vocês são todos bem-vindos e bem-vindas. Já a gente começa. Aliás, a gente já começou, já a gente continua com Daiane. Boa tarde, todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live promovida pelo Laberê através do projeto Memória e Presença Viva de Autorias Negras. Estamos só aguardando um minutinho que a nossa convidada já vai estar entrando. E aí, enquanto isso, né, meu nome é Elisama, eu sou integrante do Laberê, sou professora da educação básica, né, e a gente hoje vai estar conversando sobre
Narrativas de Negritudes nos museus brasileiros. É uma live promovida pelo Laberê através do projeto Memória e Presença Viva de Autorias Negras. E aí nós temos hoje essa tarefa de conversar com Daiane. Ela já entrou aqui, a gente vai poder conhecer um pouquinho mais o trabalho do Museu da Abolição. Então, gente, estamos aqui para esse bate-papo. Essa nossa convidada é Daiane Carvalho, que é museóloga do Museu da Abolição, também é especialista em mediação cultural e mestra em ciências da informação. Então, Daiane, boa tarde, seja bem-vinda a esse momento de bate-papo, né? E aí, eu já apresentei você de maneira breve, e aí eu gostaria de lhe passar a palavra agora para que você complemente sua apresentação, porque a gente sempre tem mais alguma coisa para falar, não é? E aí eu já faço uma pergunta. Além de se apresentar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua tarefa, essa sua profissão museóloga, como que você começou a entrar nesse universo da museologia, certo? Então, boa tarde a todas e a todos. Essa é Daiane Carvalho e ela vai se apresentar agora para a gente nesse bate-papo que a gente vai ter aí. Fica à vontade, Daiane. Boa tarde, gente. Primeiro eu queria agradecer, né? Quero muito agradecer ao Laberê pelo convite ao Museu da Abolição para participar dessa roda de lives que vocês estão fazendo. A gente fica muito feliz, né, por poder compartilhar um pouco da nossa experiência. Dizer que um dos objetivos do Museu da Abolição é se tornar um centro de referência da cultura negra. E eu acho que toda vez que somos solicitados a participar de uma live, a gente fica mais feliz porque estamos no caminho para conseguir, né, alcançar isso. Eu estou congelada para mim, assim, eu não consigo me ver. Então, eu não sei se isso é normal. Aqui, para mim, eu estou congelada. Vou te dar um feedback. Para mim, está tranquilo o áudio, eu estou lhe ouvindo, a imagem não está congelada, eu percebo seus movimentos, certo? Você está belíssima. Pronto. Então isso é ótimo, né? Isso é o que vale. Importante é estar bonita. Eu sou, como você falou, museóloga, né, do Museu da Abolição, sou formada pela Universidade Federal da Bahia, em museologia, e tenho especialização em mediação cultural, sou mestre em ciência da informação. Eu trabalho no Museu da Abolição há aproximadamente 10 anos. Sou da área da documentação em museus, então eu já deixo bem claro que eu não sou especialista, né, em museus da temática afro. Não conheço com amplidão esse tema, mas fui aluna do professor Marcelo Bernardo da Cunha, que do meu ponto de vista é uma referência do estudo da cultura material africana, no estudo de museus que tratam da cultura afro, tanto brasileira quanto africana. Tem uma tese belíssima que ele fala... é quase uma poesia a tese dele, de tão linda. Além de trabalhar, né, no museu, que trata da temática, no museu a gente tem uma outra museóloga, que é a Deise Conceição Santos, que agora saiu para o doutorado, e ela está estudando, sempre seguiu na carreira acadêmica, estudando a cultura material africana, né, e agora também no doutorado. Além deles, tem o Raul Lodi, tem um livro muito legal sobre museus afro, outras pessoas. O mestrado da Bahia em museologia também tem várias pessoas que estão trabalhando o tema, então eles têm mais, né, profundidade nessa área acadêmica.
E eu tenho essa vivência da prática, né? E várias reflexões que eu fiz ao longo desse tempo no Museu da Abolição, também por ser negra, né? E visitar museus, como ela falou, ser museóloga. Eu entrei na museologia, acho que muito por acaso. Eu tinha uma parente que estava estudando museologia e falava muito bem. E como eu sempre gostei muito da história, eu entendi que os museus eram uma forma de eu estar próxima à história, né, mas de uma maneira mais palpável. Então, foi por aí que eu entrei, né, e trilhei o caminho da documentação em busca de conhecer a história a partir dos objetos. Acho que sempre foi o meu fascínio no campo do museu. Então, não sei se eu respondi. Então, é muito importante a gente fazer essa reflexão, não é? De onde a gente vem, como que a gente adentra, né, dentro de uma determinada setor, dentro de uma determinada área, porque essas reflexões, elas dizem, não é, o lugar de onde a gente está, como que a gente se vê naquele lugar, né? Então, a gente está aqui para falar de museus, de museologia, e estamos com você, que é museóloga, então também nos interessa um pouco dessa sua história, dessa sua trajetória, além do próprio Museu da Abolição. Afinal de contas, são 10 anos, né? Trabalhando no museu, você citou aí, foi bom porque você deu um panorama dos lugares e das pessoas que trabalham com a temática, né? Da negritude, das relações raciais, né? A partir do museu. Então, aí as pessoas já ficam ligadas já para pegar algumas referências, se quiserem trilhar por esse caminho de investigação, de reflexão. Então, nosso objetivo é bem esse mesmo, né? A gente está aqui justamente para proporcionar essa troca de informações, esse diálogo com o público e essas reflexões. E aí, já fazendo, né, entrando ainda mais nessa questão, como que a gente pode definir, né, o museu? E o museu enquanto fenômeno, né? E a partir de que momento o museu ele passou a ter esse formato, essa mais ou menos, né? Porque nunca nada fica igual para sempre, mas a se popularizar, aspas, do jeito que nós conhecemos hoje, né? Então, aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, né, sobre essa coisa dos museus, né, e esse contexto da sua divulgação, da sua consolidação. Tá. O museu ele tem diversas concepções. E eu acho que para cada concepção de museu existe um museu adequado a ele. Então, acho que eu posso partir da história, né, do termo museu, né, que vem de museion, que era um templo na Grécia, onde se abrigavam as musas que guardavam conhecimento, guardavam a história, a arte, a filosofia, a memória. E eu acho que dessa noção, né, do museion, desse templo, do lugar que guarda de conhecimento, é que a gente tem hoje essa noção de museu como local sagrado, né, e um local que recolhe conhecimento e um local que fala a verdade, né, que detém o poder da verdade. Né, acho que deriva desse termo, né, grego, dessa concepção, né, ligada ao templo de conhecimento. Com o passar do tempo, né, ao longo da história, o museu ele também vai derivar das coleções, né, dos colecionismos que foram feitos principalmente na Idade Média e no Renascimento depois, em que as pessoas juntavam, principalmente os príncipes, reis, que ganhavam presentes e tal, e existiam as coleções principescas, né? E também esses colecionismos de particulares, de pessoas abastadas, né, que tinham dinheiro e se interessavam tanto por obras de arte quanto por objetos de outras culturas e faziam nessa guarda pessoal
desses objetos. Não existia uma organização, né? E eles, geralmente, essas coleções só eram acessíveis a outros colecionadores, né? E a gente intitula essas coleções, quando elas são abertas a esses colecionadores, de gabinetes de curiosidades. Aqui a gente tem um exemplo um tanto parecido. Lógico que ele não é mais um gabinete de curiosidade, mas se a gente pensar no Instituto Brennan, a quantidade, né, ele foi adquirida aquela coleção a partir do Ricardo Brennan, né? E não tem, via de regra, uma temática somente naquelas edificações, né? Tem armas, objetos de arte, objetos de decoração. Então, você não vê o fio condutor ali é realmente o olhar do Ricardo, né? Do senhor Ricardo, que já se foi, né, em adquirir aqueles objetos. Então, isso é o que a gente chama do colecionismo. E a outra noção, quando ele se torna público, a partir da Revolução Francesa, né, com aqueles ideais, né, humanitários, né, que se tem a partir dessa revolução. E aí a gente tem a noção de que os objetos dessa coleção elas deveriam ter um usufruto comum, né, que essas coleções elas deveriam estar disponíveis a um público. Então, é a partir daí que surge essa noção de museu enquanto aberta ao público. Hoje, atualmente, a gente também trabalha com um conceito mais social, que ele deriva dos movimentos sociais, todo movimento que começa a partir da década de 22, né, da arte moderna, principalmente no Brasil, mas que chega no ápice, na década de 70, com vários acontecimentos na área da museologia, e o principal deles é uma reunião em Santiago do Chile, em que se convencionou, em que se discutiu a questão social dos museus. Porque por mais que ele esteja aberto ao público, ele não significava uma participação desse público, muito menos um olhar sobre esse público, né? Para quem é esse público que visita o museu? E quais são os públicos que não visitam o museu? E para que serve um museu? Não é? Ele, apesar de estar aberto ao público, quem visitava o museu geralmente eram pessoas que já detinham alguma informação, né, que tinham uma vontade, um interesse em conhecer essa cultura, essas obras de arte, esse templo, né? Então, apesar do conceito de público, o museu não se renovou. E aí, a partir da década de 70, entra essa questão do social, né? Dos museus, eles precisam estar atentos e em desenvolvimento com a sociedade. Hoje, né, a definição legal dos museus, porque o museu tem um estatuto próprio, então, para ser museu, ele precisa ser público, né? Não ter fins lucrativos, é uma instituição permanente, não pode abrir e fechar por motivos alheios, e ele precisa estar a serviço da sociedade, ou seja, ele tem um papel social muito caracterizado, né, a partir dessa definição, que é a que a gente mais trabalha atualmente. Então, mesmo museus tradicionais, que tenham as suas coleções fechadas, que se derivem do colecionismo, ele tem, sim, essa função social de estar a serviço da sociedade, né, e do seu desenvolvimento. Então, acho que... Bom, você estava falando, né, e aí veio várias pulguinhas aqui atrás das minhas orelhas, né? A vontade de coçar. Você falou, né? Dessa coisa das coleções, do privado, né? De que eram algumas pessoas que detinham, né? Aqueles objetos e que, aos poucos, isso foi mudando, essa concepção, essa visão, e o museu passa a ser algo... aberto, né, ao público, como você mesma citou aí na definição, precisa ser público, precisa ser gratuito, né? Só que essa origem, né, sem fins lucrativos, né, essa origem dos museus, a partir disso daí, me parece, né, transparece para a gente como um lugar, não é, ou um processo
que de repente não está acessível para todo mundo, né? Que não é, uma coisa que parte, né? E que é partilhada por todo mundo. E aí, uma coisa, né? Nós temos também, todos nós, qualquer pessoa, temos nossas coleções particulares, né? Que não são necessariamente objetos com um valor financeiro, nem com um valor artístico, né? Reconhecido por outrem, mas que são importantes para nós, para a nossa memória, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Então, como é que você vê essa coisa, né? Do público, né, desse processo de popularização, né, de abertura dos museus. E aí tem até uma pessoa que comentou aqui, né, que as pessoas deixam de frequentar os museus porque dizem não entender o que é que vai encontrar nele. Então, me parece que ainda existe, né, em muitos casos, uma barreira, né, entre aquilo a que se propõe, e aí cada museu tem a sua, né, o seu perfil, o seu tema, enfim, a sua narrativa, aquilo que ele, né, decide trabalhar, mas me parece que ainda existe uma distância entre esse museu, né, essas variedades de museus, e as pessoas, de um modo geral, né? Como é que você vê isso, né? E qual o papel, né? Aí já passando para uma outra questão, do museólogo. O que é que o museólogo faz dentro dos museus? Tá. Só me corrigindo, não é gratuito, ele é público. Porque quando você está trabalhando apenas no colecionismo, como você mesmo falou, né? Todos nós temos coleções privadas. As nossas coleções privadas, elas, Fins eu posso lucrativos, dizer, né? Não necessariamente gratuito, mas sem fins lucrativos. sem fins lucrativos. Isso. Então, ele pode, né, no colecionismo, ele só abria para quem eu quisesse que fosse visitar. A partir do museu, eu tenho que ter esse caráter de que ele está aberto a todo mundo. Mesmo que ele tenha, né, um preço de ingresso, porque alguns museus têm uma taxa de ingresso, que é até para manutenção. Com relação... O museu, ele herda esse caráter de templo, de sagrado, de lugar da verdade, de lugar do velho, principalmente. Ele tem ainda muito preso assim, essa conceituação. Na década de 70, eu acho que é bem recente ainda, essa abertura do museu para até entender, né, tirar um pouco essa noção de público para uma noção de comunidade, para uma noção de é preciso ter participação, né? Por quê? Por mais que você tenha alguns museus, por exemplo, na cidade de Recife, né, tem o Museu do Estado, que trata, né, pela temática Museu do Estado, vai falar um pouco sobre o Estado de Pernambuco. Então, você imagina que está contando a história do pernambucano, que todo pernambucano vai, quando entrar naquele espaço, vai se sentir pertencente. Não é? Vai se sentir pertencente, vai se orgulhar da sua história a partir daquele museu. Um visitante, um turista, vai ali também para conhecer um pouco sobre a cultura, a história, a memória dos pernambucanos. Uhum. Mas essa segunda noção é que se perde na maioria dos museus. A primeira noção, né? A de que o museu, ele primeiro precisa ter um público-alvo, que no caso do Museu do Estado são os pernambucanos, ou turistas, e está o tempo todo se relacionando com esse público para entender o que ele quer, para saber como trazer ele e como ele se sentir representado naquele espaço. Porque só assim ele volta, só assim ele apreende naquele espaço, só assim ele também auxilia, né, o museu a contar a sua história. Então, a grande dificuldade, tanto do museu quanto do público, é entender o museu, tanto do museu enquanto instituição, a maioria, quanto do público, né, do visitante, é entender aquele espaço não enquanto ele lá, museu, mas nosso, meu, está a meu serviço, tem que falar sobre mim, sobre a minha pessoa, eu preciso me sentir representado aqui. E isso deriva da nossa sociedade até, né? A escola também deveria ser um local em que eu
né, a participação deveria ser conjunta do professor e do aluno, mas parece que é sempre um falando e o outro tem que calar. Então, a maioria dos museus é isso, é só o discurso do museu, você não tem essa contrapartida, que pode acontecer de diversas formas, sabe? O público pode estar presente dentro dos museus a partir de várias formas. O Estatuto de Museus, por exemplo, diz que é obrigatório que os museus tenham livro de sugestões, é obrigatório que os museus tenham pesquisa de público. Certo. Então, essa é uma forma do museu poder se compartilhar e conversar com o seu público, fazer uma pesquisa, ter um livro de sugestões, né? Então, acho que a dificuldade ainda é real assim, desse entrave, né? Das pessoas irem visitar o museu. Como museóloga, e já falando um pouco da minha vivência no Museu da Abolição, que é um museu, né, bem complexo, já começa pelo nome, né? Museu da Abolição, que está situado em um casarão antigo, muito ligado à Casa Grande, né? Foi do senhor João Alfredo, que era ministro do Império, encaminhou a carta para a princesa Isabel assinar. O museu foi criado para homenagear o João Alfredo e o Joaquim Nabuco, pernambucano, que também escreveu sobre a abolição. Então, ele nasceu com essa missão de falar sobre a cultura, sobre a história da abolição oficial, né? Olha os marcos, uma Casa Grande, João Alfredo, Joaquim Nabuco. A primeira exposição desse museu era o processo abolicionista através dos textos oficiais. Então, em 83, 13 de maio de 83, na data da abolição oficial. Então, ele nasce para falar sobre a abolição oficial. E aí, desculpa, só um instantinho, né? Essa questão, né, do 13 de maio, da abolição, como ela é geralmente retratada, né, nos livros de história, é um ponto assim bastante polêmico, né? Eu acho que é justamente o que você ia tratar agora. É um ponto muito polêmico, né? Qual que é o significado da abolição efetivamente, né, para a população negra? Quem que também estava por trás dessas lutas, né? E que muitas vezes não aparece, né? Não aparece nem nos museus, nem nos livros de história, né? E a gente acaba tendo uma noção de que foi uma dádiva, que foi um favor, né? Esse processo. Então, ainda nessa conversa, né, sobre a origem, como é que se dá o Museu da Abolição, como é que ele é constituído, a gente já encontra, não é, de certa forma, esse ponto aí, que é um ponto polêmico, digamos assim, né, um ponto de inflexão hoje, que a gente faz várias reflexões, né, a respeito disso. Interessante. Pois é. E a história dele, do Museu da Abolição, criada a partir da cultura nacional, da história oficial, é a história de muitos museus. São criados a partir dessa história oficial, do que se é contado nos livros. O museu, ele, ao selecionar um acervo e dizer, né, o que vai ser lembrado, geralmente, certamente, ele vai deixar de lado muitas coisas. Ele vai esquecer muitas coisas. Porque não existe, né? Nenhuma história, nem mesmo a que é contada no museu, é neutra. Aliás, nada no mundo é neutro. Sempre tem dois lados, sempre... Coisa de ser um local da verdade, não é? No início, né, da concepção, da noção de museu, já tem aí, né, algumas interrogações. A verdade, mas que verdade? A verdade para quem? Né? Exato. A partir, né, continuando, a partir do Museu da Abolição, tentando traçar esse paralelo, ele, na década de 94, quando o museu passou por vários fechamentos, mas uma em particular, que acho que foi em 95, e aí ele ficou quase 10 anos fechado. Em 2005, ele reabriu com uma diretora que percebeu
que o público do museu era escolar, não tinha uma aproximação com a população negra, nenhuma, e ela começou a sondar, né, tentar descobrir o porquê que a população negra não visitava aquele museu, que já tinha perdido todo o seu espaço, praticamente, para o IFAM, já tinha se reduzido a uma sala bem pequena. Então, é o Museu da Abolição, que nasceu por lei, por decreto federal, para se tornar, né, o Museu da Abolição. Em menos de 20 anos de existência, ele já tinha sido reduzido a uma sala. A importância que se dá, né, ao tema. Pelo órgão que cuida dos patrimônios históricos, artísticos e culturais, que era o IFAM. Está a serviço da política pública. E aí ela convida o movimento negro, convida as religiões negras, convida professores universitários, tenta se aproximar da comunidade negra e se pergunta, né, por que vocês não visitam o Museu da Abolição? E eles dizem, esse museu não me representa, não conta a minha história. Essa abolição, o que foi a abolição? Isso que você falou, a abolição tem vários questionamentos, principalmente uma abolição oficial, né? Principalmente. E ela começa um seminário, né? Começa no Museu da Abolição. Desde 2005 se criou um seminário chamado Museu que Nós Queremos, em que essa população é ouvida para perguntar sobre o nome do museu, o que é que se chama Museu da Abolição. As pessoas dizem, tudo bem, vamos deixar o nome, mas coloca um subtítulo, Centro de Referência da Cultura Afro-Brasileira. E o que é que a gente, né, quais são as ações, como a gente vai trabalhar, né, todo esse universo da cultura negra, que como cultura a gente está pensando em história, memória, os eventos também, mas a religião, as religiões, a diáspora, né, tanto no passado como no presente, né, um olhar contemporâneo para essas diásporas que estão acontecendo. Foi criado um documento. Então, essa aproximação do museu com o público deu origem a um novo plano museológico, a uma nova missão do museu, que é estar a serviço, que é a missão do museu é enorme, mas é preservar a cultura material africana e empoderar, né, a população negra. Ou seja, hoje o Museu da Abolição não tem como objetivo falar da abolição, nem da escravidão, nem de nenhum processo histórico. Nada que diga respeito a um processo que se passou, que foi importante, mas que já foi encerrado. Ele se voltou por missão e a partir desse documento para trabalhar o afrodescendente, para trabalhar a autoestima, a identidade, a memória, a história. Então, hoje, para nós, não interessa se o Quilombo de Palmares havia escravos, se Zumbi tinha ou não tinha escravos, sabe? Isso não é a história que o Museu da Abolição vai narrar, porque não entra de acordo com a perspectiva de autoestima, de valorização da identidade negra. Então, que se é verdade, se não é verdade, é só um recorte. Porque existem vários recortes possíveis dentro do museu. Então, a gente sempre tem que privilegiar deixar isso claro a partir de um documento, que no caso dos museus se chama Plano Museológico, e lidar com isso. Hoje a gente recebe muitos grupos de escola que vão visitar e questionam por que não fala da abolição? É o Museu da Abolição. Por que não fala de escravidão? Por que não tem aquelas... Porque não é o nosso foco. Então, a gente hoje tem que deixar isso muito bem claro, né, que o foco do Museu da Abolição é valorizar a identidade da população negra. E aí, autoestima. E aí, quando você fala desse momento, né, em que passou-se a ter um diálogo com a população, mais especificamente, né, movimentos negros, religiosos, para poder ouvir o que é que esse público, o que é que essa população pensa a respeito do museu. Essa atitude, né, de dialogar com o público, né, de ouvir o que eles têm a dizer,
me parece que justamente ela abre, não é, a possibilidade para que o museu ele se torne mais representativo, né? Para o público, para aquela sociedade, para aquele contexto ali, né? E pelo que eu entendo, o plano museológico é um documento que ele passa por revisões periódicas e que esse diálogo, né, ele não pode deixar de existir justamente para estar atualizando, para estar vendo, né, o que é que as pessoas pensam, o que as pessoas pensam há um tempo atrás é diferente do que pensa hoje, e aí é importante a gente estar, né, os museus estarem ouvindo as pessoas, né, dialogando com elas, para poder construir, né, todos os seus processos, os processos educativos, os processos de mediação que tem, né, que ele oferta, que ele disponibiliza, né, ao público. E aí, fazendo, né, essa reflexão, né, ainda dando continuidade a ela, veja, você colocou que boa parte dos museus, no seu nascedouro, né, pelo menos aqueles que são oficializados pelo Estado, ele geralmente nascem para expor, para contar um pouco, fazer um recorte da história, né, do país, daquele lugar, ou aquele fato. Essa história oficial, né, que está geralmente já, muitas vezes assim, já no discurso oficial. E aí, como é que fica a população negra, por exemplo, né? Eu sei que você está localizada no Museu da Abolição, enquanto museóloga, mas a partir da sua percepção, de algum estudo ou das suas leituras da prática mesmo, né, do seu dia a dia, qual que é o lugar da população negra, da negritude dentro dos museus? Como é que essa negritude, ela geralmente é representada nesses espaços? Né? Eu queria que a gente comentasse um pouco isso, né? A gente refletisse sobre isso. Tá, então vamos fazer mesmo uma reflexão. Isso que é bom. Né? Estamos numa sociedade racista, historicamente pautada por princípios branco, masculino, cristão. Uhum. Na nossa sociedade, pouco espaço há para negros, para mulheres e para a vastidão de religiosidades que existem. Então, dentro da história oficial, dentro da cultura nacional, dentro do que se ensina na escola, a gente tem vários entraves, né, para sair um pouco dessa cultura nacional. Foi instituída uma lei, né, a lei que obriga o estudo da história, cultura e memória africana nas escolas, a lei de 2006, se não me engano. É a lei de 2003. 2003. 2003. Uhum. E até hoje a gente, né, recebe as escolas os professores e conhece, pela aproximação que a gente tem hoje com as escolas, a gente sabe que existe uma dificuldade enorme nas escolas em dar esse conteúdo. Uhum. Então, se a gente partir, né, dessa sociedade ampla, pensar que os museus eles são frutos dessa sociedade, são criados, né, a partir da cultura nacional e da oficial, como os negros serão representados dentro de museus, né? Uhum. Tem pouquíssimos museus relacionados que tratam especificamente da temática negra. Museu Afro, não tem no Brasil Museu da Escravidão, não tem. Eu acho que esse é um passado que as pessoas tentam esquecer ou rememorar saudosamente até. Não, mas não tem. Tem um Museu do Escravo, um ou outro, mas tem muitos memoriais ligados a terreiros. E tem muitos museus históricos, né? Museu do Estado, que tenta falar sobre a cultura do Estado de Pernambuco como um todo, Museu Histórico Nacional, que tenta falar sobre a história do Brasil de forma nacional, museus de arte, que vai falar também, né, de temas bem amplos.
se a gente parar para pensar nesses museus, né, em como é que os negros estão representados, eles geralmente são representados a partir do trabalho rural, ligado ao campo, ou como escravos. A religião, basicamente o candomblé, as festas, em uma postura bem folclorizada, né? Basicamente é isso. A gente tem uma série de problemáticas com relação ao museu, que é ao museu tratando de negro, que é essa repetição do lugar comum, né? Dessa figura estereotipada, desse negro que gosta de samba, que é baiana, de acarajé, que é candomblessista. Tem vários conceitos, vários preconceitos, uma redução também, né, de várias coisas. Você não trabalha, por exemplo, contemporaneamente como o candomblé aliou, né, foi um aliado, né, da população negra, tanto no período da escravidão como até hoje, né, para que se preservasse muita coisa da cultura, para que se houvesse hoje, né, várias expressões culturais, como maracatu, como caboclinho, como essas festas, quanto os afoxés. Pois é, a importância das religiões para a sobrevivência cultural, né, dos negros, para o empoderamento, para a identidade, isso não é trabalhado. Dificilmente você trabalha as questões contemporâneas ligadas às diásporas, né, aos negros que vêm para o Brasil hoje do Haiti, mas também de vários países africanos, e que abarrotam a Avenida Boa Vista. Pois é, isso não é trazido para os museus. Você não tem uma discussão, por exemplo, sobre arte negra, né? O que é arte negra? Como ela está expressa? É o artista? É uma temática? Como a arte negra pode ser interpretada a partir dos cânones que a gente olha a arte ocidental? Sabe? A gente tem hoje, por exemplo, no Museu da Abolição, um acervo de arte africana, e que a gente tem um trabalho muito, muito minucioso e muito vagaroso para tentar entender e identificar aquelas peças, para sair do lugar comum, de só ligar elas à questão religiosa, né, ou a questão do dia a dia, para não dar um senso estético, uma valorização estética à peça, porque ela não foi feita para ser apreciada. Então, existem vários conceitos com base nessa arte que a gente não domina. A gente não domina e que a gente não vai dominar, mesmo tendo essas peças aqui, porque elas não foram feitas para a gente. Contexto. Existem várias... Hoje em dia tem uma discussão muito interessante que eu estava acompanhando sobre os objetos de arte que são feitos em alguns países africanos, Congo, Daomé, não, Daomé é a população, mas é do Daomé, que são feitos para aeroporto e que as pessoas criticam muito esses objetos, esses artistas que estão se vendendo e não sei o quê, porque a gente quer continuar indo lá saqueando e roubando os objetos que são feitos para ele, para o cotidiano, dentro do contexto deles. Aí quando eles fazem aqueles objetos para nos vender, né, porque existe um interesse, aí a gente se acha no dever de criticar, porque eles estão, né, se vendendo. Então, os museus fazem isso. A partir desses elementos, né, dessas reflexões que você trouxe, você saiu pontuando, né? Trabalho, religiosidade, né, festas. Então, esses elementos que são, né, utilizados para representar as negritudes, né, dentro dos museus, eles são elementos que realmente fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida, mas me parece que o grande X da questão aí
é congelar isso, né? E reduzir isso a um determinado momento, a um determinado discurso, a um determinado... E não dialogar com as formas contemporâneas dessas coisas. Então, assim, lógico Exato. que a gente pode olhar o trabalho dentro de uma perspectiva histórica, pode, né? Mas até essa perspectiva histórica, ela precisa ser questionada, porque muitas vezes retrata um determinado, né, tipo de trabalho, por exemplo, relacionado à população negra, porque é aquilo que está nos livros, né, mais divulgados. Mas as pesquisas históricas, nos últimos anos, têm mostrado uma série de coisas, né, uma série de elementos no período colonial que a gente não tem nem noção de que aquilo é daquele jeito, que ainda não chegou nos livros, né? Porque os livros eles têm um discurso ainda muito engessado, né? Então Sim. eu acho que o grande problema é aprisionar, né, essa representação, congelar essa representação a partir de um determinado de um Lugar determinado comum. estereótipo, lugar comum, né? E não trazer isso, não atualizar isso para o hoje, para como está agora, né? Porque se a gente for falar, por exemplo, de trabalho hoje, por exemplo, né? Trabalho e negritude, a gente vai encontrar muitos elementos para estar problematizando, para estar tematizando, por exemplo, em todos os lugares. E por que não no museu? Não é isso? É. Já o Até na museu tem também essa função de estar promovendo esse diálogo e essas reflexões com as pessoas, né? Até na perspectiva histórica, porque a gente está ligado sempre ao trabalho como rural, como um cara que ia para o campo, que trabalhava na lavoura do açúcar, mas a gente não pensa que dentro do urbano, nas casas, eram preciso ter essa população. Às vezes a alfabetização dos meninos, quem faziam eram negros malês, as primeiras alfabetizações, a contabilidade, E isso sabe? são coisas O que a gente ganho. não sabe, não é? A gente geralmente não sabe. A gente sempre Exato. vê, né, a história a partir de um padrão, de um modelo, né, que é bastante é, eurocêntrico, né, que é bastante enviesado. E inferiorizado, né? Sempre na questão do inferior, né? Do inferior. E eu acho que essa é a grande dificuldade até da população negra se ver representada dentro de um museu, porque existem atualmente muitos negros bem-sucedidos, que precisam estar no museu. A Beyoncé precisa estar no museu, o Pantera Negra que acabou de falecer. Histórias de vida, de personalidades que são muito importantes, sabe? Precisam estar no museu. Pessoas que estão na rua e não se relacionam muito com a cultura negra tradicional, folclorizada, sabe? Como os que hoje tratam como afrofuturismo, né? Afrofuturismo. Existe uma população de jovens negros que estão indo para essa temática, sabe? Que estão trabalhando com música eletrônica, com arte eletrônica, sabe? Estão se identificando com outras coisas. Inclusive, em vários países africanos, existem uma gama de arte contemporânea, arte eletrônica, que não é mostrada dentro dos museus. E esse é um outro lado, é uma outra perspectiva. Eu não acho que a gente, como você falou, não é deixar de falar sobre o trabalho rural, não é deixar de falar sobre as religiões, mas é sempre mostrar que é só um lado, é só um micro, né, um microcampo, uma microótica. Porque se você sai desse lugar da verdade e do museu, da pessoa entrar e entender que só era aquilo, né, que só está, né, naquele bidimensional, naquelas paredes chapadas, que não é só isso. Aqui é só um recorte. O que eu estou fazendo, o que o museu faz, é só um recorte de uma realidade que é muito ampla e que ele não vai conseguir dar conta. Então, para isso, o museu precisa deixar muito claro qual é o recorte que ele está dando. Eu estou falando do negro rural, no século tal, na cidade tal. Ponto.
Eu preciso que o visitante, quando vá lá, eu preciso que ele faça questões, que ele tenha questões, que ele reflita sobre as questões que eu não coloquei, que eu estou deixando em aberto. Que, de alguma forma, ao entrar ali, ainda que eu esteja, por exemplo, a partir de uma exposição que vai trazer um retorno, né, uma perspectiva histórica, mas ainda assim que essa perspectiva que a própria exposição está trazendo, que ela possa ser problematizada, que as pessoas elas possam, ao visitar, ao estar, né, ali, naquele processo de interação, que elas possam, né, serem provocadas a refletir, não é? E mesmo questionar aquilo que está sendo representado, para ter ciência que aquilo é um recorte, que aquilo não é a verdade, né? A gente está mais ou menos chegando já, né, aos finalmente, ainda falta um tempinho, mas aí eu estou só alertando para a gente já encaminhando para esse fechamento, né, da conversa, né, e dizer, né, a quem está nos assistindo, né, que é um bate-papo, né, introdutório, né, para a gente poder estar refletindo sobre qual o papel dos museus, como que a negritude ela vem sendo retratada nos museus, né, a partir de um processo mesmo dialógico, né, e a gente está com Daiane, que é museóloga do Museu da Abolição, né, e a gente está fazendo esse debate aqui, né, e aí eu acho que para a gente já ir encaminhando, né, para encerrar, a gente precisa, geralmente os museus, eles representam, né, não são todos, mas a negritude a partir de uma narrativa que ela está congelada no passado, né? Isso é algo que a gente já viu. E hoje, por exemplo, você pode citar, né, exemplos de museus ou mesmo de exposições, ainda que tenham sido temporárias, que apresentam uma perspectiva diferenciada, por exemplo, né, ao trabalhar com a história, a memória da negritude no Brasil. Então, tu tem, assim, alguma referência, de repente até mesmo algum processo no Museu da Abolição, e é importante você dizer, né, por exemplo, quem está assistindo, como acessar, né, esse museu para dialogar. Eu sei que agora a gente está num momento de restrições ainda, né, mas, assim, independente disso, né, como que a gente acessa esse museu para a gente estar dialogando com ele no nosso dia a dia, e já deixando de antemão que o Laberê, uma parceria, não é? Eu acho que quando você trouxe os elementos do plano museal, do Museu da Abolição, qual é o objetivo, a que ele se propõe, então existe uma harmonia com aquilo que o Laberê também se propõe, não é? Está trabalhando no sentido de valorização, de dar visibilidade. Então, a gente já pode, né, já pode se considerar, né, nesse processo de uma parceria para projetos, né, para estar fortalecendo essa missão, fortalecendo esse eixo. Que bom, ficamos muito felizes em ouvir. Sim, existem museus e exposições que tratam a temática buscando dar um contorno, né, mais contemporâneo, buscando estar mais próximo, buscando ouvir. Lógico que a gente vai sempre recair em um erro ou outro. O Museu da Abolição, em 2010, fez uma exposição chamada Exposição em Processo. Foi toda feita com a comunidade, era feita em papelão. Ela ficou até 2013. A gente sempre chamou a população para fazer avaliações da exposição. Sempre quando a gente chamava, vinham novas pessoas, tinham novas críticas, várias críticas. A gente reformulou a exposição várias vezes, porque, como você falou, o público muda, a cultura muda, tudo muda o tempo todo. Então, o museu precisa estar, né, dialogando e tem que estar muito aberto a entender que ele não vai acertar sempre, que não vai ser definitivo, não vai ser cristalizado a coisa lá, a exposição. Como a do Museu da Abolição, o Museu Afro da Bahia tem uma exposição muito legal. O Museu Afro em si, toda a exposição deles, a exposição permanente, né, de longa duração, é muito bacana, sabe? Eles têm uma
uma parte da exposição que trata sobre os pais de santos da Bahia, e eles têm uma coleção que é muito antiga, de retratos de pais e mães de santo, que os próprios, né, iam levar, né, os familiares, mas tem uma exposição muito legal que é em parceria com a Reaja, que é sobre o extermínio da população negra, é fantástica. Eles fizeram uma exposição sobre Exu também, que é linda. Essa não está mais em cartaz. O Museu Afro de São Paulo tem uma exposição permanente que traz muitas reflexões. Acho que é bem importante. Tem um lado da exposição que é a mão negra, né? E ele vai falar sobre essas diversas acepções de trabalho que existiam, né? Essas diversas formas de trabalho que existiam no período colonial, né? E vai fugir desse lugar comum. E tem exposições digitais, tem um museu digital daqui, da Universidade Federal de Pernambuco, que tem uma exposição em parceria com o Museu da Abolição, que são dos objetos de terreiro que foram apreendidos na década de 30 e estão no Centro Cultural São Paulo, uma boa parte desses objetos, e aí ele está todo disponível, digital, a pessoa pode entrar, olhar o objeto em 3D, conta um pouco sobre o processo de apreensão dos objetos, né? E é bem bacana. Tem um museu digital, tem um daqui da UFPE, tem o da UFBA e tem o do Maranhão, todos são digital das universidades, né? E tem exposições temporárias bem bacanas. No Rio de Janeiro tem vários museus, Museu da Favela, tem o museu... Ai, meu Deus, que eu esqueci o nome. Tem alguns museus que são comunitários. Museu da Maré, né? Museu da Maré, exato, que são museus feitos pela comunidade, muito bacana, a partir de suas memórias, né, que eles consideram importante. Até a exposição, o traçado da exposição foi feito por alunos de uma escola. Aqui também tem o memorial que fica no Xambá, né, e é muito legal. Isso. Eu não conheço a nova exposição do Museu do Estado, mas eu sei que eles fizeram uma exposição que tá... Eu não conheço como está, então não vou falar. Eu vi a exposição do Açúcar no Derby, e é uma dessas maneiras que eu considero desnecessárias ao tratar da população negra, né? Porque, de certa forma, você fica com saudade do açúcar, o período... Não se problematiza, né? Uma forma nostálgica, às vezes idealizada, né? Enfim. Pois é, que tudo bem, mas você precisa problematizar a história, né? Eu acredito que, enquanto museu, a gente precisa trabalhar com essa noção de que o público acredita que o que a gente diz é verdade sacralizada, é templo. Então a gente precisa levantar pulgas. Dizer, olha, estou falando só um recorte, tá? É meu ponto de vista. E eu deixo vários para vocês refletirem, sair daqui e buscar, porque é só um recorte. Bom, são esses os que eu consigo me lembrar agora. Obrigada pelas dicas, né? Esse panorama, porque aí a gente precisa, por exemplo, hoje a gente vai entrar, por exemplo, nos museus digitais. Então, a gente já tem algumas referências que a gente pode estar indo visualizar, né? Muito importante. Sim. Queria já agradecer a sua disponibilidade, agradecer a equipe do Museu da Abolição, a sua pessoa, de estar aqui compartilhando conosco, né, esse momento. A gente já está indo para os finalmente mesmo. Eu vou só falar um pouquinho do projeto, depois eu te dou para tu encerrar, dizer as tuas considerações finais para a gente poder fechar, tá certo? Uma coisa que eu queria na verdade, já vai encerrar. Eu não sei, eu tenho um problema de hora com o Instagram, porque aqui está dizendo que faltam 22 segundos. Então, esses 22 segundos são seus. Eu acho que tem alguma coisa errada, mas tudo bem, vamos lá. Pode falar. Novamente, eu só quero agradecer em nome da equipe do Museu da Abolição. Estamos abertos, disponíveis, né, para o que vocês precisarem. Agradeço